celular, Evangelho de João, capítulo 1, do 35 até o 42. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez com 2 dos seus discípulos. Ao ver Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde moras? Ele lhes respondeu: Vinde e vede. Então foram e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Um dos discípulos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus era André, irmão de Simão Pedro. O primeiro que ele achou foi seu irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que significa Pedro. Versículo de número 40. Um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Deus, esta é a tua palavra que nós lemos e será ministrada aos nossos corações. A nossa oração, Deus, é para que através dela, por intermédio dela, o teu Santo Espírito, Deus, possa falar conosco nessa noite. Deus, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Oramos, ó Deus, porque sabemos que este louvor, este momento de adoração, preparou, Deus, o nosso coração para receber a tua palavra. Então, ó Pai, a nossa expectativa, o nosso pedido ao Senhor nessa noite, é que a tua palavra cumpra o efeito necessário, que ela alcance, Deus, o mais profundo do nosso coração, que ela toque, Deus, na nossa alma, no nosso espírito, que ela toque, Deus, nas nossas juntas e medulas, que ela, Deus, em nome de Jesus, não volte vazia, como ela mesma nos promete. Que esta palavra, Deus, seja uma palavra do Senhor aos nossos corações e não de homem, que nós possamos sair daqui tendo a certeza de que mais uma vez ouvimos o doce som da sua voz, através da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fala conosco aqui neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, santifica teu nome nesta mensagem, é o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Quando nós falamos dos discípulos de Jesus, ou dos 12 apóstolos, nós logo nos lembramos de vários nomes. Nos lembramos inclusive de nomes que não estão lá, Dependendo da pessoa que você chegar para ela e perguntar para ela assim: quais são os 12 apóstolos? Aí ela começa falando assim: Pedro, João, Lucas, Paulo, E esses não eram os 12 discípulos que caminharam com o Senhor. Entre aqueles que caminharam com o Senhor, é claro que nós temos alguns discípulos que se destacaram. É impossível você olhar para os discípulos de Jesus e não conseguir perceber aqueles que se destacaram. Por exemplo, nós citamos muito a Pedro, que sem sombra de dúvidas foi um dos principais discípulos de Jesus, Nós citamos muito João, porque entre todos os discípulos foi o chamado discípulo amado, foi o que reclinava a cabeça ao peito do Senhor, Nós citamos Tomé, pelo minuto de incredulidade que ele teve, não crendo no Senhor. Nós lembramos de Judas, pelo motivo da sua traição, Esses são talvez aqueles que conseguiram, no texto bíblico, um destaque maior. No pós-ressurreição, no pós-ascensão de Cristo, nós temos os apóstolos, os discípulos e também apóstolos agora, que também alcançam um certo destaque. Como por exemplo Pedro, o pregador do dia de Pentecostes, que depois prega 2 sermões em praça pública, e 9.000 pessoas ao todo acabam se convertendo. Nós temos a chegada de Paulo, a inserção de Lucas na igreja, de Tiago, irmão do Senhor,
E aí, alguns apóstolos alcançam um destaque que notoriamente a gente percebe na leitura bíblica e até de certa forma nos espelhamos, né, na história deles. Qual de nós aqui não é um apaixonado pela história do apóstolo Paulo, por exemplo? Se você lê da conversão ao seu ministério, você vai ficar um apaixonado pela história do apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvidas, é um legado para nós. Quando olhamos para a história de Pedro, é um legado para todos nós. Uma história onde há falhas, onde há fraquezas, onde há exaltação de Deus, onde há liderança, onde há poder, né? A vida de Pedro, ela traz para nós exemplos em todos os sentidos do cristianismo, né? Até de evitar o pecado, de fazer o que ele não fez, como de copiar as suas ações, de ter em nossas vidas também o seu comportamento. O texto bíblico diz que até a sombra de Pedro curava, né? As pessoas da igreja primitiva colocaram enfermos onde Pedro ia passar, para a sombra dele, ao projetar sobre a vida das pessoas, pudessem curá-las de enfermidades. Então assim, é certo que entre os discípulos nós encontramos alguns notórios, alguns notáveis, mas hoje eu gostaria de trazer para os irmãos um que não é notável, um inotável, né? Alguém que talvez passa despercebido a nossa leitura bíblica. Eu, preparando a mensagem de escola dominical, fiquei apaixonado com a história de André, e hoje eu queria trazer para os irmãos uma mensagem baseada nisso, sobre a vida de André, um discípulo do Senhor. Nós aprendemos muito sobre a vida de André. A vida de André tem muito a nos ensinar. Talvez você nunca pensou nesse nome entre os 12 discípulos do Senhor. É uma surpresa. Nós esquecemos que entre os discípulos de Jesus tem um André, tem um Barnabé, tem um Timeu, né? Nós não lembramos, esses são os desconhecidos, aqueles que não são notados, que passam despercebidos aos nossos olhos, não à luz da Bíblia, porque hoje nós vamos ver aqui que André, por exemplo, teve algumas passagens marcantes, que muito nos ensinam, que são extremamente apropriadas, para ser para nós um estilo de fé, um estilo de vida, né? Que é para nós um exemplo de como servir a Deus, e de como experimentar algumas coisas do Senhor. Nós vamos falar então hoje um pouco a respeito de André. Quem foi André? Nós temos aqui uma informação importantíssima. Ele é irmão de Pedro, né? De Simão Pedro. Ele procura o Messias, ele está à procura do Messias. Ele é um seguidor de João o Batista. Ele andava junto com os discípulos de João Batista. E um belo dia, andando com os discípulos de João Batista, Jesus passa e João Batista fala assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus. E entendendo então que Jesus era o Messias, ele vai até o Senhor e segue o Senhor. Aqui nós temos um diferencial muito interessante. André, ele ocupa uma posição especial entre os heróis do Novo Testamento, porque ele é o primeiro discípulo do Senhor. Ele é o primeiro a seguir Jesus. Até André, Jesus não tinha discípulos, e o primeiro deles vai ser André e Felipe. São os dois primeiros a se converterem, são os dois primeiros a irem acompanhar o Senhor, são os dois primeiros da lista dos 12 discípulos. André começa a caminhar com o Senhor, e não apenas isso, mas quando ele começa a caminhar com o Senhor, nós vamos ter agora um segundo ponto importante em sua vida. O primeiro é porque ele é o primeiro discípulo. O segundo ponto importante é porque é ele que apresenta Jesus a Simão Pedro. Ele vai até o seu irmão, e chegando no seu irmão, ele fala assim, achamos o Messias a quem procurávamos. Olha, irmãos, que fator interessante. Olha que história interessantíssima, né? Se ele achou, é porque ele estava procurando. Nós vivemos num tempo hoje, onde as pessoas não estão procurando Jesus. Vivemos um tempo inverso daquilo que deveríamos viver. Vivemos uma geração ao contrário daquilo que deveríamos realmente estar vivendo. Tanto que João traz com riqueza de detalhes, entre parênteses dentro do seu texto bíblico, algumas informações importantes, né? Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo.
o Salvador, aquele que veio para nos salvar. André não estava à procura de alguém que o abençoasse fisicamente. André não estava à procura de uma libertação. Ele já caminhava com João Batista. André não estava à procura de alguém que o fizesse prosperar. André não estava à procura de alguém que o curasse de alguma enfermidade. André estava à procura de alguém que o apresentasse a salvação, que escrevesse o seu nome no livro da vida e que mostrasse para ele o verdadeiro valor da espiritualidade, da religião, para que ele pudesse seguir, servir e agradar o coração de Deus. Nós aprendemos com André os motivos a qual nós devemos buscar ao Senhor. A nossa geração, ela mudou o foco de evangelismo. Há uns anos atrás, a gente evangelizava as pessoas para que elas viessem para a igreja alcançarem o céu, para alcançarem o céu. Hoje as pessoas querem levar outras pessoas na igreja para que elas recebam uma cura. Aí se não tiver um curandeiro, se não tiver um milagreiro, se não tiver alguém, entre aspas, com esse poder, com essa unção, o evangelismo acaba se tornando ineficaz. O que nos traz, meu irmão, a presença do Senhor? O que nos conduziu ao verdadeiro evangelho? O que nos trouxe a esse lugar num domingo de chuva? Qual foi as intenções? Quais são as suas intenções com Jesus? Elas não podem ser aquelas intenções apenas de ser abençoado, não. Ela precisa, de fato, estar relacionada diretamente à nossa salvação e ao nosso nome escrito no livro da vida. André, ele chega para o seu irmão e fala assim: achei aquilo que eu estava procurando, achei aquilo que nós estávamos buscando, o Messias chegou. E aí ele leva Pedro até Jesus, Jesus prega para ele, e Pedro, Filipe e André se conscientizam de que realmente Jesus é o Filho de Deus. Talvez você pense assim: pastor, tem alguma coisa errada nessa história, porque cadê a pesca maravilhosa? Eu achei que Pedro talvez havia se convertido na pesca maravilhosa. Não é aí que está o porém. Antes da pesca maravilhosa, há um encontro de Pedro com Jesus, aonde ele é convencido das verdades a respeito de Deus, e se converte ao Senhor. Mas ainda faltava para Pedro, sabe o quê? Faltava para Pedro uma experiência íntima, real, verdadeira, que o impactasse, para que ele então viesse servir a Deus. Essa experiência profunda, esse íntimo com Deus, acontece no dia da pesca maravilhosa. Uma curiosidade bíblica: entre os 12 discípulos do Senhor, 4 são irmãos: Pedro, Tiago, João e André. Os 4 são irmãos. Eles têm uma ligação consanguínea. O texto do grego nos deixa uma variante, vamos dizer assim, porque a mesma palavra grega usada para irmãos é usada também para primo em alguns sentidos, como é o caso que acontece com Pedro, Tiago, João e André. Então talvez um deles era um parente mais distante, mas o texto no original chama eles de irmãos. O André já seguia João Batista e passa a seguir Jesus. O Pedro, o Tiago e o João voltam para o barquinho do pai. São filhos de Zebedeu e vão pescar, e vão continuar sua pescaria. Um belo dia, irmãos, Jesus vai até a praia onde eles estavam pescando. Aí já tinham alguns discípulos com o Senhor, entre eles André. E aí Jesus chega na praia e, vendo que naquela noite eles não tinham pescado nada, Jesus manda eles retornarem para o mar. Sabe por que Pedro obedece essa voz? Sabe por que eles aceitam que o Senhor entre no barco e vá com eles até alto mar mais uma vez, mesmo não sendo hora de pescaria? É porque o Pedro já tinha tido um primeiro contato dias atrás. O Pedro já conhecia o Senhor, ele sabia já que quem estava falando para ele não era qualquer um. Se você está lá na praia e você é o pescador, e você não pescou nada a noite inteira, e chegasse um desconhecido e falasse assim: não, vou entrar no seu barco e nós vamos pescar, você ia falar para ele assim: você está doido? Sai fora, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, e você quer que eu fique passeando com você de barco? Não vai dar outro jeito. Sabe por que eles não fizeram isso? Eles sabiam muito bem quem estava ali na praia naquele dia. Aí eles pegam Jesus, levam Jesus para o meio do mar, e Jesus fala: é aqui que vocês vão pescar. Eles pegam as redes, lançam,
colhem os peixes, um barco não é suficiente, tem que chamar um barco vizinho, colocam as redes sobre os 2 barcos, né? E aí quando eles voltam, Pedro, Tiago e João largam tudo e vão seguir a Jesus. Eles não vão para Jesus porque Jesus tinha uma vida melhor para dar para eles, humanamente falando. Sabe por quê? Já tinham uma boa profissão. Os 4 irmãos eram pescadores. Eles tinham um barco próprio. A empresa era no nome do pai. O pai e os filhos eram sócios. O barco era deles. Se Jesus não tivesse chamado eles, eles teriam continuado com a sua profissão normalmente. O catolicismo romano coloca para a gente que essa turma era pobre, mas essa turma não era tão pobre assim, porque naquela época o peixe era uma das principais refeições que todo mundo tinha em casa. Não era um prato típico, não era algo que se comia só aos domingos, era algo que se comia cotidianamente. Tanto que um belo dia, nós vamos falar dessa história mais para frente, um rapaz vai acompanhar Jesus, né, no meio da multidão, e sabendo que ia ficar o dia inteiro fora, ele leva uma marmita. O que tem nessa marmita? 5 pães e 2 peixes. Por quê? Era comum, era fácil de ter, todo lugar tinha para vender, era o que girava a economia daquele lugar. Os irmãos Pedro, Tiago, João e André são filhos de um homem que tem o barco por conta própria. Tudo o que eles colhiam, que papai do céu dava de graça para eles em alto mar, era lucro certo. Eles não vêm para Jesus porque Jesus iria prosperá-los. Muito pelo contrário, eles vêm para o Senhor abrindo mão de tudo que a vida oferecia para eles, para viverem uma vida de um alto preço em favor do Evangelho. Ainda nesse segundo ponto, nós temos algo importantíssimo. Quem leva Jesus para Pedro é André. Irmãos, o André pode até passar despercebido a nossa leitura bíblica. O André talvez não é um grande destaque entre os discípulos de Jesus na história do Novo Testamento ou em Atos dos Apóstolos. Nunca mais você vai ouvir falar de André. São 12 citações, 11 delas nos evangelhos e uma no livro de Atos, quando eles estão no cenáculo orando no dia de Pentecostes. Nunca mais você vai ouvir falar do André. Só que o André tem um diferencial enorme. Ele fez a diferença na vida de Pedro. Ele leva Jesus para Pedro. Ele faz Jesus conhecido a um dos maiores apóstolos que a igreja teria posteriormente. Você consegue imaginar a dimensão do ministério de André? Pedro, em 2 mensagens, leva a Cristo 9.000 pessoas. Foi um dos homens que mais abriu igrejas no Novo Testamento. Foi um dos líderes, ele não foi o líder, ele foi um dos líderes da igreja primitiva quando ela iniciou. Foi um dos responsáveis pela evangelização dos judeus em toda a região da Galileia. Foi um dos homens que mais ganhou almas no Novo Testamento, foi Pedro. E quem levou Pedro a Cristo? André. André apresenta Jesus a Pedro. Isso, meu irmão, me ensina que muitas vezes Deus pode me usar para fazer a diferença na vida de alguém. Ou certamente Deus usou alguém para fazer diferença na sua vida. Meu testemunho de conversão tem alguns pontos interessantes, pelo menos para mim. E eu queria compartilhar algo com você nessa noite. Quando eu me converti num período muito difícil da nossa vida, né? Em casa a gente passava por muitos problemas dentro da família. E passava por muita coisa. E naquela época havia uma crise. Talvez, eu não sei se aqui não temos irmãos tão velhos assim, né? Talvez só o Silvio mesmo, a Márcia, não é tão velho, né, Silvio? Mas viveu a época que eu estou falando. Nos anos 2000, o Brasil passava por uma crise enorme. O desemprego era altíssimo, inflação, primeiros anos do governo Fernando Henrique Cardoso, o negócio ainda estava começando, né, a andar, e muita coisa ainda estava para ser acertada, e era aquele negócio assim, você procurava emprego e não tinha emprego, era uma coisa assim, bem menos acessível do que hoje, o Brasil com a dívida externa altíssima. Eu estou te contando isso para você tentar imaginar o contexto daquela época, algo muito atribulado, muito complicado, a gente passava por muitos problemas em casa,
E aí eu tinha dois irmãos, dois amigos meus que eram irmãos, o Luciano e o Adão. E eles também passavam muitos problemas em casa, o pai mergulhado no alcoolismo, e sem conseguir, né, se libertar daquilo. A mãe vai e procura uma igreja evangélica e se converte, a mãe desses dois amigos meus. Consequentemente, os meus dois amigos também foram para a igreja, né, começaram a ir na igreja. E só que nós éramos muito amigos mesmo, eram amigos de sair juntos, de ir para as festas juntos, onde um estava o outro estava, de jogar bola fim de semana junto, né? A gente era companheiro, esperávamos uns aos outros todos os dias após o trabalho, perto de casa. Tinha uma lanchonetezinha lá no bairro que a gente morava, e nesse período eu já estava começando a trabalhar, mas precisava arrumar um emprego que fosse melhor, ganhava muito pouco, não dava para ajudar nada em casa. E aí a gente gostava muito de comer um pão com ovo que tinha lá no bairro lá. E aí a gente se encontrava, ia lá, comia o pão com ovo, éramos muito amigos. Um belo dia, numa tarde, na esquina da minha casa, a gente parou, se encontrou, nós três, eu, Adão e Luciano. Aí chegou um irmão chamado José Osvaldo e entrou na conversa. E aí o irmão José Osvaldo, na hora de estar finalizando a conversa, falou pro Adão assim: Adão, você já chamou o Tiago para ir na igreja? O Adão: não chamei ainda não. Eu falei assim: uai, você está indo na igreja? Estou. E na hora eu assustei, né? Que isso? Você está indo na igreja evangélica? Você vai virar pastor agora? Você está levando seu dízimo lá? E ele: só está difícil lá em casa, o pai, você sabe como é que é, minha mãe foi para a igreja e está sendo bom para a gente. Vamos na igreja? Sabe? Vamos, que ó, domingo, 7h30, vamos. E aí, irmãos, eles me chamaram para ir na igreja. E aí eles passaram lá em casa, me levaram e a gente foi para a igreja. E eu cheguei na igreja num dia muito complicado. No dia que eu cheguei na igreja, o pastor João Leão estava pregando lá, a igreja estava sem pastor. Numa mexida danada, num dia que o pastor foi lá para falar que o pastor tinha ido embora. Mas imagina você participando de um culto, que o pastor foi embora, uma choradeira danada. Eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo não. Mas o pastor chegou lá e falou assim: olha, o Francinaldo não vai ficar aqui mais, vou levar ele comigo para trabalhar em Belo Horizonte. E eu lá, irmãos, visitando a igreja. Mas depois que fez aquele negócio, e o povo chorou, e aquele trem, o pastor pregou o Salmo 91. E no final da pregação, ele perguntou quem queria levantar a mão, quem queria aceitar Jesus, que levantasse a mão. Eu levantei minha mão, fui lá na frente, aceitei Jesus. E aí, irmãos, nessa mexida de igreja sem pastor, o Adão arruma uma namorada de outra igreja e muda de igreja, e fica eu e o Luciano na igreja. E no domingo seguinte, isso tudo em uma semana mesmo. No domingo seguinte, eu aceitei Jesus, tenho que ir na igreja, mas fiquei com vergonha de ir para a igreja sozinho, não fui na igreja. Aí no outro dia o Luciano me perguntou assim: você não foi na igreja? O que aconteceu? Não, eu fiquei com vergonha de chegar lá sozinho. Quis mexer com isso não. Não, você não pode fazer isso não. Eu vou te buscar então. E aí, vou passar na sua casa, a gente vai junto, você não vai ficar sem ir não. Beleza. No domingo seguinte, na sexta-feira, melhor dizendo, o culto lá era na sexta-feira, ele passou lá em casa, a gente foi para a igreja. No domingo, ele passou lá em casa, a gente foi para a igreja. E quem me dava o apoio era o Luciano. Tudo o que eu precisava relacionado à igreja era o Luciano. E eu não ia na igreja se o Luciano não passasse na minha casa e descesse comigo. Aí o Luciano entrou na classe de pré-batismo. Sabe que dia que era a classe de pré-batismo? Domingo, 6h da tarde. Sabe o que o Luciano fazia para mim na igreja? Que falta de vergonha na cara, irmãos. O Luciano ia para a igreja, que era no bairro vizinho, fazia a classe de pré-batismo, subia de bicicleta correndo para ir lá na minha casa, nós éramos quase que vizinhos. Ele ia na igreja, voltava lá em casa, me pegava para poder me levar para a igreja. Até que um dia ele fez isso num dia de chuva. Chovendo, eu nem me arrumar direito, eu me arrumei. E quando penso que não, chega o Luciano lá debaixo de chuva, porque eu tinha vergonha de chegar na igreja sozinho para ir para a igreja. Desse dia eu falei: não vou precisar do Luciano mais não, agora eu vou sozinho. Não é possível que eu vou ficar incomodando, né, o rapaz desse jeito. Mas quem fez a diferença na minha vida, na minha conversão, para esse primeiro apoio foi o Luciano. Infelizmente, sabe o que aconteceu com o Luciano? Nós éramos muito jovens. Eu tinha 15 para 16 anos. O Luciano tinha 13 para 14 anos. Olha para você ver, um adolescente de 13 para 14 anos, evangelizando e ganhando um amigo para Jesus. Talvez são coisas que é difícil a gente ver hoje, né? Talvez era difícil de acontecer comigo também, mas aconteceu. Com alguns meses o Luciano conheceu o mundo.
E o mundo atraiu os olhos do Luciano e ele se desviou. E até hoje nunca mais voltou para Jesus. Nunca mais. Há uns 2 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, eu trabalhava na Alto Cecília ainda, teve uma reunião na Alto Cecília, lá em Luz, com os funcionários do pós-vendas de são 7 lojas, né? Aí encontraram lá em Luz. E aí eu peguei no dia, a gente foi no sábado de manhã para essa reunião. Na hora que eu chego lá na reunião, eu estou vendo assim, porque eu era bem magrinho, né? Eu devo dar uns 2 hoje do que eu era, né? Essa semana aí até compartilharam uma foto no Facebook, deu lá bem magrinho. E o Luciano também era bem magrinho, bem raquítico mesmo. E aí eu estou lá na Alto Cecília de Luz, e aí chega uma van, com a turma que trabalha em Pará de Minas, né? E o motorista da van, um cara bem gordo, assim, com a cara bem cheia, mas eu olhei bem para ele e falei assim, eu conheço esse camarada. Era o Luciano dirigindo a van. Tinha capaz que tinha uns 12 para 15 anos que eu não via o Luciano, que eu não encontrava com o Luciano. E aí eu encontrei com o Luciano naquele dia lá em Luz, a gente se abraçou, nossa, quanto tempo, éramos muito amigos. Foi a pessoa, irmãos, que me apresentou a Cristo. Perguntei para ele, e a igreja? Não, estou fora, não consegui voltar, não dou conta, não tem apoio, assim, não tem um apoio, que ele disse, não por culpa da igreja, né? Por culpa dele mesmo, só precisava de um apoio maior, não consigo, toda vez que eu tento, não dou conta. Não voltou para a igreja. Mas ele fez a diferença na minha vida. Cabe a mim orar, para que ele volte para os caminhos do Senhor, não é? E ganhe mais vidas para Cristo, como ele ganhou a minha. Mas eu não sei se você consegue perceber a diferença que o Luciano fez na minha vida. É claro que eu perto de Pedro não sou ninguém. Mas, né, me ganhou para Jesus. Hoje eu sou pastor, pastorei os irmãos com muita alegria no coração. E quem me ganhou para Jesus talvez foi usado por Deus só para isso. Tem um propósito de Deus só para isso. Aí eu olho para o ministério de André e encontro a mesma coisa. Talvez o André é alguém que nós jamais notaríamos na nossa leitura bíblica. Talvez André para nós não é um herói da nossa fé, mas é o homem que apresenta Jesus para um dos maiores apóstolos que a igreja teve em toda a sua história. Um ministério fantástico. Eu aprendo com André porque André, além de seguir a Jesus, de ser o primeiro discípulo, ele faz Jesus conhecido a outras pessoas. Sabe qual outro evento importante bíblico, né? Nos evangelhos aparece André? Na multiplicação de pães e peixes. Jesus pergunta aos discípulos assim, o Pedro está querendo mandar a turma embora. O Pedro está assim, Senhor, está ficando tarde, vai dar 6 horas, a mercearia vai fechar, dispensa esse povo para eles ir embora, comer em casa. E Jesus fala assim, não, o que nós temos? Aí André fala assim, há entre nós um jovem, e esse jovem tem 5 pães e 2 peixes. Jesus fala para André assim, vai lá e traz os pães e os peixes. O que o André faz? O André traz os pães e os peixes? Os pães e os peixes? Não. O André traz o garoto, que é dono dos pães e dos peixes, para que ele fosse até Jesus. Irmãos, mais do que multiplicar o pão e o peixe, aquele jovem rapaz que era dono da marmita, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, teve uma experiência impactante, profunda naquela tarde, porque ele foi levado diante do Senhor com o alimento que ele tinha nas mãos. Quem leva ele até Jesus? André. André tem a capacidade de fazer com que Jesus chegasse a outras pessoas. Tem um outro texto bíblico que eu não me lembro a referência aqui, fugiu à mente. Jesus não prega, melhor dizendo, Jesus veio pregar para judeu, não é? João inclusive diz isso. João capítulo 1, versículo 10, 11, 12, não é? Ele veio para os seus, portanto os seus não o receberam. Versículo 12, e todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio primeiro para o judeu, e Jesus pregava para o judeu. Quando Jesus saía da região da Judeia, ele só fez isso 2 vezes para descansar. Jesus não veio pregar, irmãos, para quem não era judeu.
Numa das vezes que ele está fora da Judéia, chega a mulher de Tiro e Sidom e fala para o Senhor assim: Senhor, minha filha está enferma. Jesus fala para ela assim: não vim tirar o pão do judeu e dar para o cachorro. E ela insiste. Ela fala assim: não, mas até os cães comem das migalhas do seu Senhor. E aí Jesus abençoa, por conta da insistência, a vida da filha daquela mulher. Mas ele não veio pregar para gentios. As únicas vezes que Jesus prega para gentio é essa aí, da mulher de Tiro e Sidom. E André entende que os judeus não estavam querendo ouvir a pregação de Jesus. Ele junta gregos, ele junta gentios e leva um grupo de gentios até Jesus para que eles recebessem a palavra do Senhor, as boas novas de salvação. André talvez passe despercebido a nossa leitura bíblica, mas André é alguém que consegue fazer Jesus conhecido a outras pessoas. André é alguém que faz a diferença na vida de outras pessoas, como aconteceu com Pedro. André é alguém que leva as pessoas para experimentarem os milagres de Jesus. André junta gentios e leva até o Senhor, para que o Senhor pregasse para eles. Talvez, irmãos, ele passe despercebido na nossa leitura bíblica, mas há um legado muito forte na vida desse primeiro discípulo. O primeiro que segue o Senhor nos deixa um legado importantíssimo, nos deixa uma história importantíssima. Se lembre aí, eu fiz isso com os irmãos de manhã na escola dominical, deu para a gente todo mundo falar, né? Quem fez a diferença na sua vida para que você servisse ao Senhor? Um respondeu: foi o irmão da igreja tal, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu parente, eu escutei a mensagem, procurei a igreja. Irmãos, todos nós tivemos alguém que fez a diferença na nossa conversão. E nessa noite eu pergunto para você: na vida de quem você está sendo André? Na vida de qual Pedro você está fazendo a diferença? Na vida de quem você está proporcionando milagres? Será, irmãos, que nós estamos buscando ao Senhor, procurando o Senhor, como André estava procurando o Senhor, salvação? A nossa geração quer o abençoador, a nossa geração quer as bênçãos físicas. Se não somos abençoados fisicamente, muitas pessoas estão deixando Deus por conta disso. Mas o que vale para nós, irmãos, é se nós estamos servindo a Deus por conta da nossa salvação, se realmente achamos o Messias. Eu me lembro que, embora tenha ouvido a mensagem do Salmo 91, pregada pelo pastor João Leão, lá em Pará de Minas, nos anos 2000, eu me lembro, irmãos, que eu saí da igreja com medo do inferno. Eu saí da igreja com medo de não ter o Deus onipotente, de não habitar na sombra do Deus onipotente. O que me fez ir para a igreja não eram só as dificuldades que eu vivia na minha família naqueles dias, não. Tudo estava muito complicado. Talvez eu até fui pensando nisso, não, se ajudou a mãe do Adão, pode me ajudar também. Talvez eu até tenha pensado nisso, mas no dia que eu pus o pé dentro da igreja, eu saí de lá com medo, eu saí de lá entendendo que eu precisava me preocupar com a minha salvação, com o meu nome escrito no livro da vida. Essa era a motivação de André ao seguir João Batista. Ele estava procurando o Messias e não as bênçãos desse Messias. Quando nós procuramos as bênçãos do Messias apenas, a nossa vida não se transforma, o nosso caráter não muda. É por isso que nós estamos vivendo um cristianismo atrapalhado. É por isso que nós encontramos cristãos que não mudaram de vida, não tiveram caráter transformado, porque são pessoas que estão atrás apenas do abençoador, sem querer largar tudo e seguir o Senhor, sem querer deixar o barco, sem querer abandonar as redes do mundo e vir para os braços do Pai. André nos deixa um legado dos verdadeiros motivos que nos trazem, que nos conduzem à presença do nosso Deus, à nossa salvação. Nós não temos, irmãos, que correr atrás de novidades, vamos dizer assim. Nós não temos que correr atrás daquilo que é atrativo.
Nós precisamos correr atrás da nossa salvação, do nosso nome escrito no livro da vida. O Senhor espera que nós encontremos o Messias, que a nossa fome, que a nossa sede, seja pelo Messias, seja pela nossa salvação. O Senhor quer usar você para fazer a diferença na vida de alguém, para transformar a vida de alguém. Nós não podemos transformar a nossa religião em algo que seja apenas atrativo. Se for atrativo eu vou, se não é atrativo eu não vou, não. Deus te chamou, como Ele chamou André. Deus te escolheu para fazer a diferença na vida de alguém, para fazer Jesus conhecido a outras pessoas. É o legado de André. Ei, tem muito Pedro por aí para você ganhar para Jesus. Talvez você não vai ser um exímio ganhador de almas. Talvez você não vai ser um grande pregador. Talvez você não vai ser o grande ministro de louvor. Mas vai ganhar alguém que vai fazer isso. Eu acho que já fiz a diferença na vida de muitas pessoas. E o Luciano tem uma parcela nesse negócio. Se ele voltar para Jesus, se ele é um salvo, né? Se ele é um salvo, ele vai voltar para Jesus. E quando chegar no dia do tribunal de Cristo, ele tem uma parcela nisso. Ele vai ter uma parcela na vida de quem eu fiz diferença. Talvez o Luciano não fez diferença na vida de mais ninguém. Na minha vida ele fez muita diferença. Deus está querendo que nós venhamos fazer a diferença na vida de alguém. Talvez tenha alguém lá com você, na sua família, no seu local de trabalho, precisando de um apoio, de uma palavra de salvação, precisando de um evangelismo. O Senhor vai te conceder as oportunidades para que você faça o nome dEle conhecido, meu irmão. Faça a diferença na vida de alguém. Eu aprendo com André que Jesus é bom, e que Jesus foi muito bom para mim, e que como Jesus foi muito bom para mim, eu preciso levar isso para o outro. Assim que ele recebe a boa notícia, assim que ele vê que Jesus é o Messias, ele corre ao seu irmão e fala: achei, encontrei o Messias que procurávamos. Encontrei. Você já encontrou o Senhor? Ajude outras pessoas a encontrar o Senhor também. É o legado de André. Talvez você não vai conseguir títulos e cargos dentro da igreja. Irmãos, não é ter título e cargo é errado, não. Não é errado. Nunca foi. A igreja até institucionalmente falando precisa de títulos e cargos. Talvez você não vai ser um destaque. Como nós citamos Paulo, Pedro, João, Tiago, né? O próprio Tomé, destaques negativos, né? Tomara, esse destaque é que você não tem que ser mesmo, né? Um Judas, um Tomé. Talvez você não vai conseguir ser um destaque dentro da igreja. Não digo na Atos, no Evangelho. Mas muitas vezes o Senhor não nos leva a sermos destaques mesmo, não. Em alguns momentos o Senhor vai fazer com que a gente voe baixo. Faça pequenas diferenças nas vidas das pessoas sem que todos percebam. Como aconteceu com André. Nós não temos uma grande pregação de André em praça pública. Nós não temos André no colo de Jesus como aconteceu com João. Nós não temos um milagre realizado através da vida de André. Não tem nenhum paralítico que André impôs as mãos e ele levantou. Nós não temos um cego que voltou a enxergar por conta da oração de André. Mas nós temos o Pedro que foi evangelizado pelo André. Nós temos uma multidão de 5.000 pessoas que foram alimentadas porque André sabia o que tinha no meio daquela multidão. Talvez, irmãos, Deus não esteja nos chamando para posições de destaque, mas esteja nos chamando para a posição de André. Para fazer a diferença, as pequenas diferenças na vida das pessoas. Simples.
Simples coisas que nós fizermos pode mudar, pode transformar a vida de muita gente. A igreja, ela precisa disso. Ela precisa daqueles que intercedem em silêncio. O pastor precisa dos seus intercessores, que talvez ninguém saiba quais são. A igreja precisa dos seus intercessores, que talvez você não saiba, que estão orando por você. A igreja precisa daquelas pessoas que trazem mais pessoas a Cristo, que talvez não estão pregando lá no altar, não estão cantando no louvor, não ocupam um cargo, um título dentro da igreja, mas está sendo André, está fazendo as coisas acontecerem. Aliás, como que nós precisamos de mais Andrés no nosso meio, né? Já temos um, precisamos de mais, né, André? Como que nós precisamos de mais Andrés no nosso meio? De mais pessoas que fazem a diferença por baixo. Hoje nós temos medo de quem quer aparecer, porque geralmente a pessoa que quer aparecer, que quer os holofotes, ela não tem vida com Deus, porque quando tem vida com Deus, vem recheado de humildade, de simplicidade, de submissão. Como que nós precisamos de mais Andrés, de mais pessoas que fazem a diferença na vida dos discípulos, na vida da igreja, sem grandes destaques. Olha, irmãos, que o destaque nem sempre é bom. Pedro é um destaque, e é um destaque que foi chamado de Satanás pelo próprio Senhor. Para trás de mim, Satanás, é necessário que eu morra. Um destaque que negou Jesus por 3 vezes. Talvez nós não temos um grande feito de André ganhando 9.000 pessoas como nós temos com Pedro, mas não temos também uma negativa de André, porque ele voou por baixo. Ele fez a diferença na vida de pessoas sem aparecer. Talvez entre os discípulos você nem sabia que havia um André, mas o legado dele, a história dele nos ensina muito para os nossos dias. Deus está nos chamando, irmãos, para fazer Jesus conhecido. Coloca isso no seu coração. Não é porque na igreja não pode aglomerar, significa que o nosso evangelismo parou. Nosso evangelismo não pode parar, irmãos. Essa pandemia nos dá indício de que Jesus está voltando. Mas eu vou falar para você dentro das minhas convicções. Ele ainda não voltou. Meu irmão, tomara que seja nessa pandemia, mas a princípio não é. Nós vamos parar. A igreja não precisa ganhar mais ninguém. O livro da vida lá no céu já foi encerrado. Ainda não, irmãos. Existem pessoas que nós devemos fazer a diferença ainda. Tem alguns, são os últimos, não é? Aí sim eu acredito que estamos nos derradeiros, porque enquanto o último, né, não ouviu o evangelho, Jesus não volta, e nós já estamos chegando muito perto disso. Está na hora, estamos vivendo o último tempo. Acredito eu que as próximas pandemias que virão serão muito piores do que essa. Com 1 ano nós já temos vacina, o povo já está voltando a viver normal. Não, mas vai ser pior, vai ter coisa pior do que isso daqui para frente. E aí, irmãos, o evangelismo tem que parar. As coisas não precisam mais acontecer. As pessoas podem continuar nas suas casas vivendo em pecado. Por que nós nos silenciamos? Por que não falamos do amor de Deus para mais ninguém? Por que não corremos atrás das nossas oportunidades? Por que, irmãos? Por que não estamos nos tornando espectadores? Se a palavra nos motiva, nos atrai, eu estou lá. Se não, não estou. Não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para fazer a diferença na vida das pessoas. Ele te chamou, Ele te escolheu para que você leve Ele para mais pessoas. Isso não é um ministério só do pastor. Isso não é um ministério específico de um irmão. Isso é, irmãos, para todos nós. O Senhor nos chamou a todos para sermos André. Quando Jesus disse lá em Marcos 16, 15 e 16, Ele diz a todos os seus discípulos que Ele havia formado cerca de 500. Estavam com Ele na ascensão, e Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Nas palavras de Mateus, Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Esse ide é um alerta para todos nós. Jesus foi bom para você. Jesus foi bom para a sua família. Jesus foi bom para a sua casa. Jesus foi bom em sua vida. Amém? Faz ele ser bom na vida de mais alguém. Não acabou, irmãos. Não acabou. Não acabou. O cristão precisa evangelizar onde ele estiver. No seu local de trabalho, na oportunidade certa. Fale do amor de Deus. Fale de céu. Fale de salvação. Se você ficar doente, for parar no hospital, fala para quem estiver no quarto com você. Se você for preso, misericórdia, deve ter feito alguma coisa errada. Preso não, né? Mas se acontecer, arrepende. E lá na cela, fala do amor de Deus. Porque é para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Jesus é bom. Passe isso para frente. Cumpra o ID de Jesus. Esse é o legado de André para nós. Um inotável. Alguém que nós não notamos na nossa leitura bíblica. Somos eternos apaixonados com a história de Paulo, com a história de João, com a história de Pedro. Hoje eu quero convidar você a se apaixonar pela história de André, para que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Pegue a sua Bíblia, não sei se você está com ela aí, pegue ela na sua mão, não é? Ore comigo assim: Senhor Jesus, que através da sua palavra, eu faça a diferença na vida de outras pessoas. É o que nós oramos ao Senhor, Pai. Assim como André fez a diferença na vida de outras pessoas, que nós também, Deus, possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nós oramos ao Senhor, Deus, para que essa história, para que esse legado, seja um ensinamento para cada um de nós aqui neste lugar. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo nos faça André na Sua presença. Que nós venhamos ganhar muitos Pedros, muitos Paulos, muitos Joãos para o Senhor. Que nós venhamos ganhar pessoas que vão tocar no louvor, que nós venhamos ganhar pessoas que vão pregar em cima desse altar, que nós venhamos ganhar outros ganhadores de almas, em nome de Jesus, Deus. A nossa oração é para que através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos conduza a fazer a diferença também na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Aleluia. Aleluia, amém. Antes de orarmos agradecendo ao Senhor por esse culto, quero pedir você para continuar orando, né, em favor do nosso irmão Cleidione. Vamos orar agora no final por ele, né? Ele já veio transferido de Pará de Minas para cá, está aqui em Lagoa. Vamos orar para que Deus abençoe aí a recuperação do Cleidione. Ele está numa batalha muito difícil, ele luta contra um câncer e tem uma última tentativa, né, que eles vão fazer a respeito desse câncer, chama imunoterapia, né? E ele tinha ido se preparar para fazer esse procedimento, e aí acabou tendo algumas complicações e está internado. Então vamos orar para que Deus ajude, auxilie na recuperação dele, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelo Rian também, né, que está se recuperando em casa, está mais tranquilo, foi mais leve, né? Como aconteceu com Ezequias, foi algo mais tranquilo de ser superado, mas vamos orar para que Deus dê graça, para que não tenha complicações, né? O Rian mora com a avó teve que sair de casa, a dona Margarida tem alguns problemas de pulmão grave, né? O médico falou com o pessoal da casa, ó, ela não pode pegar isso, tem um pulmão muito comprometido já. Então vamos orar para que Deus esteja dando livramento, Deus esteja dando graça, em nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de cultuar, de celebrar o Teu santo, glorioso e poderoso nome aqui neste lugar. Que esta mensagem, Deus, tenha feito a diferença em nossas vidas. Que este louvor, Pai, tenha preparado o nosso coração para Te servir melhor.
Nós oramos, ó Deus, pela vida do Rian, oramos pela vida do Cleidione, da Lucimeire. Que o Senhor seja, Pai, com os teus servos nessa batalha, nessa luta. Que o Senhor dê vitória, que seja, Deus, o Senhor a estar abençoando. Nós oramos também pela vida do nosso irmão Eurico, que ainda se recupera em casa. Sê também com o teu servo, Deus, completa a obra na vida do Eurico. Esteja agindo, Deus, na vida do Cleidione, esteja agindo na vida do Rian. Que o teu nome, Deus, seja exaltado, engrandecido na vida de cada um, Pai, na tua presença, em o nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente o seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí uma semana de vitória.